Oi, gente! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vida Sob Controle, o podcast onde a gente fala sobre vida, hábitos, negócios e como se tornar a sua melhor versão. E no episódio de hoje temos um assunto muito interessante, que é uma reflexão que nós viemos fazendo em casa nos últimos dias, a gente faz com bastante frequência, sobre como a vida que a gente leva hoje é algo que a gente não imaginou que a gente viveria e como as coisas eram muito diferentes no passado, né? Em tantos aspectos diferentes. Para chegar onde a gente chegou hoje foi uma construção, né? E muito do que a gente vive hoje parece algo inimaginável, né? Então, desde a família que a gente criou, a questão financeira, as viagens que a gente fez, a questão do esporte mesmo, né? Se olhar como é que era a gente no esporte, não precisa nem voltar 10 anos, mas 6, 7, 8 anos atrás, era uma outra realidade. E justamente as coisas nem sempre foram desse jeito, né? Então, algumas reflexões que a gente foi fazendo sobre parar de pensar como as coisas eram 15 anos atrás, 10 anos atrás, e o que que mudou ao longo desse caminho e por que que as coisas mudaram e como a gente mudou nosso pensamento, mudou nossa forma de enxergar a vida, né. Então, tu quer dar o start? Quer que eu dê o start? Começa com a tua história. Então, lá em 1991, quando não vou voltar lá no início, fica tranquilo, Anicinha. Eu pensei, na verdade, lá nos meus 17 anos, lá final da adolescência, enfim, final do ensino médio, que o João era completamente diferente do que o João é hoje. O João era extremamente inseguro, muitas pessoas não fazem ideia, mas se existe uma palavra que definia o João daquela época, acho que era insegurança. Então, jamais estaria falando aqui no microfone agora, na frente de pessoas, na frente de câmeras. E para mim, na verdade, falar com qualquer pessoa era uma dificuldade. Conversar com o caixa do mercado era algo que eu tinha vergonha, falar com o porteiro era algo que eu era tímido. Eu era inseguro em todos os aspectos. E eu me sentia feio, eu não gostava da minha aparência, era cheio de espinha, eu era fora de forma, eu me sentia fraco, e eu me sentia fraco, então eu não ia pra academia, o que me mantinha ainda mais fraco. Eu me sentia fora de forma, então eu não ia treinar, o que me mantinha mais fora de forma. Eu justamente não era bom em esportes, a minha insegurança fazia eu não ser bom em competir, eu não gostava de competir. A única coisa que tinha é que eu me achava inteligente, porque eu ia bem na escola. Como eu ia bem na escola, eu era inteligente. Mas, ainda assim, apesar de me achar inteligente, quando eu pensava na vida, eu pensava que as coisas não eram pra mim, na verdade, né. Eu sempre brinco que o meu sonho grande daquela época era o quê? Eu vou passar no vestibular, fazer minha faculdade, me formar, ter um emprego que pague mais ou menos bem. Eu me imaginava de terno e gravata todo dia, ia ser um executivo de alguma empresa. Eu ia ter um carro que não ia ser um carro bam bam bam, mas ia ser um carro ok, e eu ia tirar minhas férias de ir pra praia todo ano. Essa era a minha vida dos sonhos e, inclusive, tá tudo bem com essa vida, né, é muito legal. E por isso que quando eu olho hoje o que a gente vive, eu: "Cara, mas eu nunca imaginei que isso ia acontecer". E tudo mudou, né, mas por que que essas coisas mudaram? Antes de entrar nisso, eu perguntar como é que era a Vanessinha de 15 anos atrás. 15 anos atrás eu tinha 15 anos, dá pra pensar que a gente tá mais velho já, né? 15 anos eu tinha. Bom, eu tive muitas fases na minha vida, então se eu penso na Vanessa de 15 anos, 17 anos, era uma Vanessa bem intensa. Eu continuo sendo intensa, mas era uma intensidade diferente. Uma intensidade regada de maturidade também. Apesar de eu já ter tido muita responsabilidade, já tinha muita responsabilidade ali com os meus 18 anos, tinha muita imaturidade da idade mesmo, que é natural, né, pela falta de experiência de vida. Mas eu acho que até para conectar com a questão dos hábitos e o esporte, etcétera, só para dar um contexto, que eu nem sei se eu já falei sobre isso na internet, em algum vídeo, eu gostava muito de fazer esporte quando eu estava na escola. Então, durante o ensino fundamental, o ensino médio, eu gostava de fazer esporte, educação física não era uma coisa de que eu fugia, inclusive eu buscava, eu adorava, eu sempre fui competitiva. Inclusive teve uma época na minha vida, lá jovem, com os meus 12 anos, que eu era insuportável. Eu brigava com as pessoas do meu time se não faziam certo O que mudou desde na então? educação física. Então, hoje eu sou menos insuportável, eu acho. Mas aí foi algo que eu já tive que aprender, porque eu fui chamada a atenção por ser assim, quando eu era, né, pré-adolescente ali. Enfim, aí depois que eu saí da escola, acabou o esporte, a questão do esporte, né, porque não tinha essa coisa do esporte como um hábito, algo para a saúde. Eu fazia educação física, por mais que eu gostasse, era algo que eu fazia no colégio, era algo que fazia parte da rotina do colégio. Mas enfim, ali com os meus 18 anos, eu era bastante intensa,
Já tinha as minhas responsabilidades, porque eu já tinha minha empresa, já trabalhava, fazia faculdade, então era o dia inteiro em função. E aí, fiquei alguns anos assim, sempre com os hábitos ruins, né, desde que eu saí da escola, os hábitos, né, eu não treinava, não me alimentava bem nem nada, mas eu trabalhava muito, eu era muito dedicada, eu sempre fui muito dedicada e fazia acontecer. Eu sempre fui muito fazedora, assim, eu nunca fui de pensar muito, né, isso é uma característica da minha impulsividade, inclusive, de que eu não penso, eu só faço e aí depois eu penso sobre o que eu fiz, então é algo que inclusive hoje eu também tento melhorar, porque nem sempre isso é bom, mas eu sempre fiz muito. Estava ali na minha frente, eu vou fazer, eu vou resolver, eu sou resolvedora de problemas, não importa o que acontecesse. Aí depois eu tive uma nova fase na minha vida, depois que eu comecei na internet e tal, foi a depressão e a ansiedade, que me trouxeram alguns resultados, né, algumas sequelas, digamos assim. Eu que era nada medrosa, me tornei uma pessoa com muito medo, que não aguenta pressão, tive várias dificuldades que eu lido até hoje com elas. E sou muito menos fazedora, tento voltar para isso hoje, e aí eu acho que pra dar um contexto de quem eu era lá atrás, eu acho que vale isso aí que eu falei agora. Mas eu acho que é legal de trazer esse contexto, toda essa história toda, que muitas pessoas acabam acompanhando a tua história especialmente, mas a nossa história como família, e imaginando que sempre foi assim, né? Nossa, não. Imaginando que, eles sempre foram pra frente, eles sempre tiveram bons hábitos, sempre foram dessa disciplina, enfim. E não, muito pelo contrário, não era assim, né? Não, era longe disso. Os meus eu digo que eu só como legumes hoje e tal, porque eu aprendi na escola, não era nenhum hábito normal da minha casa. Os meus pais não praticavam esporte, então nada do que a gente tem hoje, nada do que assim, falando bem pessoalmente, do que eu tenho e quem eu sou, pra mim era uma coisa possível. Eu sempre digo, né, que eu realizei sonhos que eu nem sabia que eu tinha, ou que eu nem sabia que eu podia sonhar com o que eu tenho hoje, porque é algo tão distante, e eu não tô falando de tenho de material, eu tô falando de tenho do que eu sou e da nossa vida, da nossa família, que são coisas tão fora, assim, tão incríveis que, nossa, jamais terei algo assim, e hoje tenho, né. E o legal disso tudo é porque às vezes as pessoas estão assistindo isso, elas podem também se imaginar, tá, mas olha só, eu sou inseguro, eu também não tenho bons hábitos, eu também, enfim, vivo essas coisas que a gente acabou de mencionar na história. E então daqui espero que surja um pouquinho já de esperança de que, opa, é possível mudar, é possível dar um salto. E por que que eu falo isso? Porque particularmente, então voltando para minha história, uma das coisas que eu sou muito grato e muito abençoado, eu acredito, é que por mais que eu tivesse toda essa insegurança, por mais que tivesse todas essas limitações que eu comentei antes, existia uma pontinha em mim que eu consigo sempre reconhecer na história, que acreditava que era possível buscar mais. Eu não sabia o que era esse mais, que nem tu falou. Hoje a gente vive coisas que eu nem sabia que eram possíveis, eu nem estava no meu pensamento, né? Não imaginava. Mas sempre existiu um pontinho em mim que buscava melhorar. E esse pontinho em mim foi responsável por mudar uma série de coisas. E essa série de coisas foi trazendo outras mudanças. Então eu vou trazer o início disso tudo, né? Acho que foi lá em 2016, 2015 para 2016 que surgiu a ideia de morarmos fora do país. Para mim isso nunca foi um sonho. Diferente de muitos jovens que tinham o sonho de morar fora, para mim nunca foi um sonho. E eventualmente surgiu a possibilidade de, ok, nos mudarmos. E aí a gente planejou e foi. Mas por que que a gente fez isso? Porque a gente simplesmente, ok, é possível fazer. As pessoas moram fora, é só a gente planejar e fazer acontecer. Então, acho que aqui tem um primeiro ponto que é justamente essa execução e esse, ok, vamos colocar o pé no chão, mas vamos fazer acontecer. A gente consegue fazer acontecer. Fomos para fora. E morando lá fora, o que que mudou? O ambiente que a gente vivia. Muita gente fala de ambiente como ambiente propicia mudança, né? E eu sou um mega defensor disso, porque eu noto que cada ambiente que tu vive vai te trazer vantagens, desvantagens, vai trazer novos conhecimentos. Então, justamente, se 15 anos atrás, muitas das coisas que tu vive hoje não eram nem um sonho, que tu nem sabia que eram possíveis, que existiam, foi aos poucos as mudanças de ambiente que a gente teve, que foram abrindo a nossa cabeça, abrindo nossa mente, enfim, expandindo nosso conhecimento, nosso repertório, e assim trazendo, na verdade, novos sonhos, novas visões, novos objetivos, né? E não precisa mudar de país para ter uma mudança de ambiente, né. De forma Eu acho que alguma. vale dizer isso aqui, porque às vezes a pessoa pensa: "Tá, mas mudar de país para vocês foi possível porque vocês tinham condições financeiras". Mas a gente não tá falando disso especificamente, não leva ao pé da letra.
leva que é a mensagem da questão da mudança de ambiente. E ambiente não é só o lugar em si, o lugar físico, mas também as pessoas que fazem parte desses lugares. Muitas vezes quem tu é hoje tá sendo a pessoa que tu é tá sendo determinada pelas pessoas com quem tu convive. Porque são pessoas que agem de uma determinada maneira, ou que te puxam para baixo, enfim, que te afetam de alguma maneira. Então, é sempre importante a gente buscar ambientes com pessoas em situações que nos coloquem para cima, que sejam do jeito que a gente gostaria de ser. Porque tem um outro ponto, tem gente que eu não quero andar com pessoas que, sei lá, são melhores que eu, que a pessoa considera melhor, que vivem uma situação diferente da minha, porque eu não sou tão bom, aí se compara, se diminui, e aí não quer estar junto com essas pessoas. Ou então não segue essas pessoas no Instagram. Ah, não vou seguir a Vanessa no Instagram, porque a rotina dela faz eu me sentir mal, porque minha rotina é ruim. Mas eu acho que tu pode tentar ver de uma maneira diferente. Ande com as pessoas que já são, veja, assista as pessoas que já são aquilo que tu quer ser. Porque assim tu pode aprender com elas, ver com elas como elas chegaram lá, né? Se tu fica sempre com pessoas que são iguais ou menos, digamos assim, né? Não tô diminuindo as pessoas, mas tô numa situação até pior que a tua, como é que tu vai crescer? Ali tu não vai aprender nada, tu não vai conseguir tirar uma lição, perguntar. Quando tu tá num ambiente em que as pessoas já chegaram ou estão caminhando, é muito mais fácil que tu pode caminhar junto, o caminho já está sendo trilhado para ti, é mais fácil. Então mudar de ambiente é essencial. E eu sempre tenho uma teoria assim de tentar não ser a pessoa mais inteligente das salas que eu ando sempre. Então sempre buscar ter pessoas melhores que eu, pessoas mais inteligentes, mais experientes do que eu, nos lugares que eu vivo, nos lugares que eu vou, pessoas com conhecimentos diversos aos meus, para justamente sempre estar aprendendo, sempre estar conhecendo, expandindo meus horizontes, expandindo meu repertório e assim poder buscar crescer, buscar melhorar. E uma das coisas que eu sempre cuidei desde muito jovem, eu acho que é outra coisa que eu sou muito abençoado, porque eu não sei porque que eu era assim, mas de que, diferente da maior parte dos jovens que via aquele grupo do pessoal que era fora da lei, o pessoal mais revoltado, e queria fazer parte dele, eu era o contrário, eu fugia dessa galera. Então, quando tinha aquela galera que era muito errada, eu ficava longe deles, eu não queria estar perto deles. E tu acha que valeu a pena ter sido esse chato que porque o pessoal, e o chato, né, que não quer o certinho. Eu era realmente chato, e obviamente o João era inseguro, então existiam vários sentimentos, né? Existia um de tipo, tá, mas eu queria também ser popular que nem eles são, mas ao mesmo tempo, não, mas o que eles estão fazendo é errado. Eu realmente via como errado, em vários aspectos, desde ser desrespeitoso ao que estão fazendo faz mal para eles, faz mal para as outras pessoas, é errado. Então eu não quero estar ali no meio. E fez toda a diferença, porque assim eu sempre estava buscando outras pessoas que podiam agregar de uma forma ou de outra. Claro que era difícil naquela época, mas eventualmente fui encontrando meus grupinhos, enfim, que foram me auxiliando a crescer. E depois em tudo, na jornada profissional, a mesma coisa. Eu não queria estar só num lugar onde, ok, todo mundo é igual e para e pensa por aqui. Não, eu quero buscar quem que tem aqui que tá bombando, quem que tá crescendo. Eu quero aprender com essa galera, eu quero estar junto deles, quero entender. E isso vai trazendo muito conhecimento, muita, especialmente mentalidade, eu acredito. Então, uma das coisas que eu recomendo muito ao estar perto dessas pessoas não é apenas entender o que eles fazem, mas entender, na verdade, a forma de pensar deles. Porque ao entender a forma de pensar deles, tu consegue aplicar isso para a tua vida. Se eles estivessem no meu lugar, o que que eles fariam? O que que eles pensariam? Como é que eles tomariam uma decisão? E claro, tu tem que ter pé no chão, tu tem que ter bom senso para fazer isso funcionar para ti, né? Não é necessariamente tudo que as outras pessoas fazem que está certo. Tem coisas que talvez não estejam, tem coisas que tu vai discordar e tá tudo bem. Mas se cercar de pessoas boas, melhores, diferentes de ti, e frequentar ambientes onde isso acontece ajuda muito nesse crescimento. Mas tem que ter um ponto, que era o ponto que eu ia trazer antes, Vanessinha, que é justamente essa mentalidade de crescimento de ser possível. Para mim, lá na Holanda, e foi por isso que eu comecei a contar a história da Holanda, eu fiquei por um período, em 2016, muito obcecado por estudar pessoas que foram longe na vida, lembra? Eu estava lendo o que tinha de livros sobre alta performance, biografias, pessoas que atingiram sucesso, geralmente empresários. Eu comecei a ler. E eu comecei a ver alguns padrões. E aí eu disse, ok, vendo esses padrões, eu preciso agora começar a tentar botar esses padrões em prática. Eles não devem ser padrões à toa. Obviamente sempre existe a exceção, mas na média existiam esses padrões. Então, uma das coisas que eu tentava fazer antes de ler esses livros era, não, para ter alta performance tem que dormir pouco.
E aí eu fui descobrir que não, peraí. Às vezes esse pessoal dormiu pouco por um período para conseguir atingir algum resultado, mas eventualmente todos eles perceberam que dormir é fundamental para conseguir pensar direito. Então eu precisei regular meu sono. Todos eles são competitivos e praticam esportes em algum nível de alta performance. Não é só aquele esporte de, ok, vou lá, faço minha academia, meia boca e era isso. Não, não, não. Eles realmente praticam um esporte e vários deles competem ou competiram pelo menos por um bom período da vida. Eu nunca tinha feito isso na vida. E aí, ok, preciso fazer esporte. Felizmente eu achei o CrossFit. O CrossFit mudou a minha vida, a gente fala dele em seguida. Alimentação. Tu começa a ver as biografias, todos eles têm um padrão de alimentação muito específico que facilita tu ter uma vida leve, tu conseguir se concentrar ao longo do dia, tu conseguir pensar direito. A alimentação gostosa, entre aspas, não é prioridade para eles, mas é uma alimentação que nutre e que mantém eles bem ao longo do dia. Então, existem vários padrões ali dentro, e eu comecei a ver esses padrões e estava começando a implementar eles na minha vida. E aos pouquinhos fez toda a diferença. Porque acho que trazendo a questão do sono vai te ajudar a performar melhor, a alimentação, mesma coisa, mas o exercício, para mim, o CrossFit foi um divisor total da minha vida, um antes e depois. Eu tenho o João até os 24 anos, sedentário, que não fazia nada, mesmo, nunca na vida fez nada. Eu acho que até os 24 anos, se eu cheguei a fazer 4 meses seguidos de academia, foi muito, e era aquela academia de mentirinha. E aos 24 anos descobri o CrossFit, tinha um lugar perto de casa, fui testar. E finalmente encontrei um esporte que, ok, viciei. Queria estar sempre fazendo aquele esporte, queria estar lá de novo. Eu saía dele já querendo voltar. E o CrossFit é desafiador, né? Muita gente olha e, meu Deus, nunca vou fazer porque é muito assustador e vai se machucar e é muito extremo. E não, não é bem assim. Mas o legal é que sim, ele desafia. Só que esse desafio eu comecei a levar para a vida. Então, eu chegava num treino de cross, eu olhava o que tinha no quadro pro dia, cara, isso daqui vai ser muito ruim. Isso daqui vai cansar, isso daqui vai doer. E eu terminava aquilo lá. E aí, quando vinha um desafio no trabalho, eu dizia, não, manda pra mim que eu vou resolver. Agora eu descobri que eu consigo resolver. Se eu aguento aquele treino, o que que é fazer isso daqui no trabalho? É suave. Tu começou a construir resiliência, né? Força. Eu comecei a construir uma série de questões que o esporte traz que eu nunca na vida tinha conseguido construir. E eu acho que algo que a gente estava conversando, né, até sobre esse episódio, porque a gente sempre gosta de pensar na mensagem, assim, uma mensagem principal, algo que guia, que... E eu comentei com o João que temos os hábitos, o hábito de treinar, o hábito de se alimentar bem, temos esses hábitos que são extremamente importantes, né, que eu digo até que são a base, o sono, alimentação, exercício físico, mas acima desses hábitos existe um grande hábito, o hábito que a gente não tinha forte, pelo menos, eu posso dizer que eu não tinha at all, né, não Não tinha sei nem nem se é uma me definição, um hábito, na verdade, é mas uma outra uma coisa. coisa, uma característica, que é buscar ser uma pessoa melhor. Sempre. Viver essa constante busca por evoluir, por melhorar, por performar melhor, não só no esporte, mas na vida de uma forma geral. Antes da minha mudança, só para dar um contexto, eu deixava a vida me levar, eu não me preocupava com essas coisas, porque eu não via que isso era importante, eu não enxergava, eu não sabia, eu não tinha noção do impacto, do como eu estava perdendo anos de vida, levando a vida do jeito que eu levava. E depois que eu comecei o meu processo de mudança, uma das coisas que fez ele durar, que fez e que faz eu ter constância, que é a palavra mágica, né, que todo mundo me pergunta: "Vanessa, como ter constância?". É isso, é entender que a vida tá aí pra gente estar sempre buscando melhorar, viver com intencionalidade, prestar atenção naquilo que a gente faz. E assim a gente vai estar sempre melhorando, assim a gente vai ser constante, porque a gente vai continuar fazendo, porque a gente sabe que é só fazendo que a gente vai conseguir melhorar. Então esse grande hábito de, ok, eu quero ser uma pessoa melhor, mas não tem uma linha de chegada no ser uma pessoa melhor. É sempre, enquanto tu viver, tu tá nessa busca. E eu acho que é importante não confundir as pessoas de que buscar ser melhor, buscar crescer constantemente, a gente não tá falando de finanças, não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando só de estética, de corpo, de Tá esporte, falando não é de quem disso. tu é, né, tua identidade, a pessoa que tu te torna. Porque muita gente é insatisfeita com todas essas questões que tu acabou de falar, porque a pessoa que ela é não tá ajudando ela. E uma das maiores mágicas de frequentar esses ambientes diferentes, as pessoas que a gente comentou antes de ter pessoas melhores ao nosso redor, é de que a gente aprende sobre a vida, né?
Então, tem várias coisas que hoje a gente reflete, porque graças a Deus a gente viveu coisas incríveis, né? Se fosse perguntar pra gente lá atrás, João, com 32 anos, tu imaginaria conhecer mais de 30 países, ter vivido na Europa por quase 5 anos, viajado o mundo, conhecido tantas pessoas diferentes, enfim, eu jamais ia dizer isso. E, Vanessa, tu imaginaria agora ter um canal no YouTube, no Instagram, com milhares de pessoas te acompanhando e ouvindo o que tu fala? Certamente tu jamais ia imaginar isso. E, ao mesmo tempo, hoje a gente olha para as coisas que a gente tem. Ah, que legal. A gente tem o iPad novo, tem um celular novo, a gente pode comprar. Mas a gente olha, tá, mas não vale nada. A gente fala de boca cheia que não vale nada. Mas porque as coisas importantes são outras. Só que às vezes, antes de tu poder ter essas coisas, tu não consegue perceber isso dessa forma. E o legal de conviver com pessoas experientes, enfim, e mais completas, que te ajudam, que te agregam, é que eles vão te ajudando a manter os pés no chão também e entender onde realmente as coisas importam, né? Nos mais diversos pontos. Então, para mim é realmente frustrante até, e eu fico, não sei se é chateado o termo correto, mas quando eu vejo pessoas que, ok, elas querem crescer, mas eventualmente elas estão ou numa família ou num contexto onde quem está ao redor dessas pessoas está sempre segurando elas, puxando elas para baixo, limitando elas. E elas assim não conseguem encontrar os caminhos, né? Não conseguem ter o repertório, não conseguem encontrar as formas, talvez, de se liberar disso tudo e dar o próximo passo. E tem algum ponto em relação a isso? A questão do ambiente tem várias questões que dá para trazer aqui, mas tem aquele ambiente em que tu é obrigado a estar, que tu não tem muita escolha, né? Que tu precisa lidar com as pessoas, porque é isso, por exemplo, o teu trabalho. Tu precisa do teu trabalho. E lá tu vai ter pessoas desagradáveis. E faz parte. Eu recebo muito, ai, Vanessa, porque eu tenho uma colega de trabalho que fofoca, que faz isso, colegas, não sei o quê. Tu tá indo para o trabalho para trabalhar. Se tu fizer bons amigos lá, ótimo. Se tu puder aprender lá, ótimo. Caso contrário, vai lá, faz o teu trabalho e vai para casa. Para de se deixar ser afetado pelas pessoas. Ai, Vanessa, mas estão fofocando de mim no fim das contas, quem é mais afetado por isso são elas do que tu. Então, se fortalecer para que esse tipo de coisa não te afete. Ponto. Outra coisa, se o trabalho tá tão ruim, tá te sugando, porque teu chefe isso, teu chefe aquilo, a situação toda horrível, tu tem duas opções. Ou tu aceita e fica lá, porque aquela pode ser a tua única opção, ou tu vai atrás de uma nova opção, para tu poder conseguir sair daquele ambiente. A outra questão é que às vezes a pessoa. É claro que é muito fácil tu ter disciplina, tu aprender, tu ser uma pessoa melhor se o ambiente tá ajustado para isso. Então é muito mais fácil tu comer de forma saudável se todo mundo na tua casa come de forma saudável. Se todo mundo se apoia, se tá todo mundo junto. É muito mais difícil se tu é a única pessoa na casa se preocupando em se alimentar de forma saudável. Óbvio. Mas também tu precisa te fortalecer enquanto pessoa. De entender que é claro que fica mais fácil de um jeito, sim, mas enquanto tu não fizer a tua parte, e entender que tu vai ter que, no fim das contas, é sempre tu fazendo por ti mesma. Tu não vai sair do lugar. E querer a mudança. Querer a mudança. Uma coisa que me deixa chateada, que tu usou esse termo, né? É quando eu vejo as pessoas com a cabeça fechada, vivendo o mundo é muito grande. Tem muita coisa no mundo. E aí, ouvir opiniões diferentes, aprender coisas novas, buscar coisas novas, sair daquela mesmice, daquela pequenez. Só o fato de tu ler um livro, de tu buscar, de tu estudar, tu não precisa nem necessariamente mudar o ambiente que tu tá. Tu só precisa mudar aquilo que tu faz. Tu já vai começar a crescer. Mas aí volta para aquele ponto que tu precisa querer essa mudança, buscar essa mudança, estar sempre procurando evoluir. Porque ler um livro só não resolve. Aliás, só ler o livro nunca vai resolver. Tu pode ler quantos livros quiser, mas o que eu quero dizer é, ler um livro, ótimo. Agora, lê mais um livro. Vai fazer uma pesquisa. Ai, Vanessa, porque dizem que tal coisa faz isso. Quem que dizem? Vai pesquisar. Vai atrás da informação. Usa o Google, sabe? Pesquisa, te move, sem preguiça. Vai atrás de evoluir e ser uma pessoa melhor. Às vezes, tem uma pessoa exatamente na mesma situação que tu, que saiu do mesmo lugar que tu, que tem o mesmo contexto, a mesma rotina, a mesma situação financeira, tudo igual. E essa pessoa evolui e tu fica para trás. Qual que foi a diferença? Muito provavelmente a diferença foi na atitude.
Uma pessoa buscou mais do que a outra, quis mais do que a outra, se colocou mais em situações do que a outra. Então a gente precisa buscar, caso contrário, e aí tá tudo bem se for esse o caso, se tu quiser assim, tu vai continuar sempre no mesmo lugar que tu tá, e se tiver desconfortável e tiver ruim, tu vai continuar ali, porque tu aceitou que é aquilo ali e tu não tá disposta a mudar, o que também tá ok. Mas eu sempre defendo, bata no peito e admita para si mesma, não mudo porque não quero mudar. Ok. Aí não fica reclamando, não fica lá no sofá xingando todo mundo, achando que o mundo tá contra ti se tu não tá fazendo nada pra mudar aquela situação. Eu tava agora, enquanto tu falava, te ouvia, fiz algumas anotações e uma listinha. E aí eu vou convidar quem tá ouvindo agora, se estiver em casa, que pegue papel e caneta. Se não estiver, quando chegar em casa, pegue papel e caneta e volte para esse momento aqui do podcast. Que é o quê? Fazer uma listinha e começar a responder algumas perguntas. A primeira delas vai ser relacionada ao ambiente. Como é que tá o teu ambiente? Então agora para e analisa se tu tá na tua casa. Como é que tá a tua casa hoje? Tua casa tá organizada? Tua casa tá tudo em ordem? A pia tá limpa? O sofá, a sala tá organizada? Teu quarto tá organizado? Ou é um ambiente bagunçado? No trabalho é a mesma coisa. Tua mesa tá organizada? Teu ambiente de trabalho tá organizado? Como é que isso está para ti agora? Aí vem uma outra questão muito importante. O que tu consome hoje? E essa parte é fundamental em tantos aspectos diferentes. O que tu consome nas mais diferentes áreas. Que música tu escuta? Eu sou uma pessoa muito chata. Não vou dizer qual música eu não escuto, mas existe um tipo de música que eu não escuto. Eu posso resumir. Se tiver palavrão na música, se tiver vulgaridade na música, ela não entra lá em casa, eu não escuto. Não escuto, ponto. E se tocar no ambiente, eu saio. O único lugar que toca às vezes é no CrossFit, eu tenho que aguentar. Mas, felizmente, onde eu treino, toca muito pouco. Enfim, se tem vulgaridade, se tem palavrão, eu não escuto. Que tipo de conteúdo tu vê na TV? Tu escolhe o que tu assiste, tu coloca na TV aberta e vê o que tá passando. Tu vê reality show, tu vê filme, tu vê série, tu vê documentário. Tá te agregando de que forma? E eu não tô falando no sentido de que tudo que tu assiste tem que estar o tempo inteiro trazendo conhecimento. Não, tá tudo bem tu ter um momento de relaxar, de assistir alguma coisa só pra deixar o tempo passar, tá tudo bem. Mas nesse momento tu podia pelo menos evitar que as coisas não te tragam pra baixo e não te diminuam, né? Então escolha muito bem o que tu não assiste. Eu tenho minha lista de coisas que eu não vou assistir. A Vanessa sabe, tem coisa vulgar, tem coisa com não são todos reality shows, mas na média tem reality show, coisa assim. Não vou assistir. Não vou, ponto Filme de final. terror. Filme de terror, não vou assistir. Ponto, não me agrega em nada. Não vou. Então, o que tu consome, né? E ao mesmo tempo, falamos agora sobre evitar algumas coisas, mas também tu pode ser muito proativo e escolher o que tu consome. Por exemplo, se tu tá nos ouvindo aqui, já parabéns pra ti, que é um baita podcast, né? Mas, realmente, tu tá lendo, tu tá consumindo podcasts? Quais podcasts? Quais os conteúdos? O que tu tá consumindo, né? Além disso, um outro ponto muito importante, o que tu fala? Porque justamente assim como eu não gosto de consumir vulgaridade, eu não gosto de falar palavrão. Lá em casa não vai ter palavrão. Vocês não vão ouvir palavrão. Quando a gente recebe amigos e alguém fala palavrão, especialmente perto das crianças, geralmente a Vanessa já, pessoal, crianças, palavrão, por favor. E aí o pessoal já se controla. Mas na média, nossos amigos já não falam palavrão. E por quê? Porque o que tu fala diz muito sobre tu, diz muito sobre o que tu acredita, diz muito sobre a forma como tu vai ver teu dia. Então, tu controlar o que sai da tua boca é muito importante. Acho que na Bíblia fala, inclusive, né? Mais importante do que o que tu consome é aquilo que vai sair de dentro de ti, não o que vai sair da tua boca. E o que tu faz, né? Como é que é o teu dia a dia, quais são tuas ações, o que tu tem feito, enfim. Mais um ponto, já vou te dar a palavra, Vanessa. Tem um monólogo de mais uns 30 Não, pode mandar minutos. ver nessa lista. Tu tem algum mentor? Porque mentor eu não falo mentor que tu paga, que tu tem que contratar, nada disso. Mas é legal tu ter, seja no teu trabalho, seja na vida, nos dois lugares, enfim, tu ter alguém mais experiente que tu, que chegou em algum lugar, eu não digo profissionalmente, chegou em algum lugar, pode ser como pai de família, pode ser como qualquer coisa, mas alguém que te ajude a pensar, que ajude a pensar sobre a vida, alguém que tu possa chegar lá e trocar ideia, enfim, e te aconselhar. Isso é bem legal de ter. E aí, considerando isso tudo que eu falei até agora, tu pode fazer uma lista. O que tu tem que começar a fazer a partir de hoje? O que tu deve começar a botar em prática? E talvez uma coisa que eu não comentei antes é como é que tá a tua rotina, né? Para e pensa não só sobre o teu ambiente, mas o teu dia a dia.
que tu tem feito? Como é que teu dia funciona? Tu tem um dia a dia mais ou menos desenhado? Tu fez o teu dia funcionar para os teus objetivos? Vanessa e eu somos grandes defensores de montar a tua rotina, né? Então, não viver um dia de cada vez do jeito que for, pela liberdade. Não, isso daí é só bagunça. Não, eu quero estar em forma, tá? Então, coloca na tua rotina o treino. Eu quero comer melhor, então coloca na tua rotina um momento para cozinhar, para deixar a comida pronta. Desenha a tua rotina. Voltando para as perguntas, o que eu tenho que começar a fazer? O que eu tenho que parar de fazer? Então, o que eu estou fazendo de errado? Que ambiente eu tenho que deixar de frequentar? Que músicas eu tenho que deixar de ouvir? O que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho que fazer mais, né? Tem coisas que tu pode estar fazendo e estão dando certo, então tu pode apostar nisso de verdade. E tudo isso vai te ajudar a expandir teu repertório, né? Então vai te ajudar a justamente entender mais sobre o mundo, sobre a vida, sobre as suas possibilidades, conhecer coisas novas, de repente sonhar coisas novas, dar saltos que tu não imaginou que tu poderia dar. E aí vem o último ponto, que é o quê? Tu tem que fazer isso todos os dias. E tem uma questão que é intensidade e constância, né? Tem uma... Eu não lembro quem é que falou essa frase, mas que intensidade distorce o tempo. E eu concordo com isso, intensidade distorce o tempo, tanto para o bem quanto para o mal. Se tu for intenso na coisa errada, vai distorcer para o mal. Mas se tu for intenso na coisa certa, vai distorcer para o bem. Então tu pode ser intenso. Mas tem uma outra frase que eu ouvi essa semana que é muito boa, que é: se tu jogar um balde d'água na rocha, nada acontece. Mas se tiver uma gotinha pingando ao longo do tempo constantemente, vai formar um buraco na rocha. Então, tu pode ser intenso, isso vai te ajudar a distorcer o tempo nesse início, mas tu tem que ser constante para realmente fazer esse buraco na rocha e mudar a tua vida ao longo do tempo. Então, um monte de provocações. Finalizei meu monólogo. Vanessa estava me olhando orgulhosa aqui, aparentemente, sorrindo. Eu fico orgulhosa do meu marido, né, gente? Tu viu? Mas também porque eu criei a mania nesses 10 anos, desculpa, gente, de internet, de já ouvir o que as pessoas estão falando, né? A resposta que os seguidores estão dando, as pessoas que estão vendo, estão assistindo, estão ouvindo, o que elas estão dizendo? Aliás, o que elas estão pensando? Então eu já me adianto ao pensamento. Eu tô só pensando se dá pra fazer um corte de 5 minutos. Isso é muita coisa. Mas um ponto é que eu sei que muita gente está pensando, e como eu sei, porque muitas pessoas já externalizaram esse pensamento, inclusive. E talvez até a Vanessa do passado, a Vanessa que não tinha essa questão de buscar ser uma pessoa melhor, porque eu não tinha. Então, a gente não fala isso hoje de um lugar de que, ai, fomos sempre assim. Nós construímos, tá, gente? Foi difícil, não foi um processo fácil. Eu tive as minhas lutas pessoais, o João teve as lutas pessoais dele. Para chegar até aqui, a gente teve que passar por muita coisa. E o até aqui é a pessoa que nós somos, tá? Não tô falando de nosso trabalho, de dinheiro, nada disso. É da pessoa que nós somos. Porque o que a gente tem hoje é resultado da pessoa que a gente se tornou. Eu digo que a família que a gente tem, o casamento que a gente tem, os meus filhos, os nossos filhos, eles só existem porque em 2018 eu mudei. Porque eu não sei o que seria hoje. Mas eu sei que o que existe hoje, que é incrível, só existe porque em 2018 eu passei por a mudança, eu tomei a decisão. Mas voltando, o que as pessoas podem estar pensando? Mas é chato tudo isso, João. Tá, mas então tu tá me dizendo que eu preciso... Ai, o que eu faço? Não posso nem ouvir a música. E que chatice isso, que eu tenho que ficar controlando tudo na minha vida. Mas assim a gente vive preso, não tem liberdade, não. Tem que se permitir, tem que viver. A vida é uma só e... Tem um monte de gente pensando isso. Mas aí, pode ser chato. A gente pode ser chato. Para algumas pessoas, pro jeito, enfim, pro mundo de hoje. Mas que chatice boa essa, né? Porque assim, se eu paro pra pensar na vida que a gente tem, quem a gente é, na nossa família, nos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso trabalho, nos resultados que a gente tá tendo, glória a Deus por toda essa chatice. Porque é esse tipo de atitude aqui que a gente tem, que a gente vive, a gente faz essas reflexões. Isso aqui que o João passou pra vocês, ele não... Isso aqui a gente vive. Eu nem falei sobre não consumir álcool, né? A gente vive isso daqui. E isso daqui transformou a gente e trouxe a gente pra onde a gente tá. Então, pra nós, o lado de cá, o lado chato que seja, é maravilhoso, é incrível. A gente é feliz, a gente tem resultado, a gente tá buscando. Então, assim, pode ser chato? Pode, mas é um chato maravilhoso. Posso trazer uma resposta para isso tudo? Claro. Eu lembrei de um momento que a gente viveu lá na Holanda. Teve uma vez que um casal de amigos idosos, mais velhos, nos convidou para jantar na casa deles. Um deles era economista, enfim.
E eles tinham bastante dinheiro lá na Holanda, devia ter seus 70 e poucos anos, né? Um Estavam se apartamento aposentando. maravilhoso. Um apartamento incrível. Lindo, lindo. E a gente chegou lá e eles estavam ouvindo música clássica, né? Tinha música clássica de fundo. Uhum. E até antes daquele momento eu achava música clássica, não vou dizer chata, mas chata, sim, achava chata. E aí naquele momento a gente foi jantar e agora eu entendi. É muito bom. A luz baixa, velinha acesa, aquele ambiente tranquilo. E justamente tu encontra padrões, porque que em muitos lugares você vê as pessoas que chegaram lá que vão ter esse ambiente agradável, organizado, com uma música calma, tranquila, tocando de fundo, porque é bom. E elas viveram muita coisa diferente, conseguiram chegar nesse ponto e filtraram e escolheram isso porque é bom. E tu vai ver muitas pessoas saindo da vida normal, que muitos consideram livre, né? Pra essa vida chata e ficando, mas raramente tu vai ver pessoas voltando. Uhum. Porque justamente pra mim é uma alegria ir dormir cedo e acordar cedo pra ir correr, pra ir treinar. É o que eu quero, não é chato, é o que eu quero, é maravilhoso. E hoje eu não consigo me imaginar mais bebendo, enchendo a cara e ficando de ressaca no dia seguinte. É muito doido isso, né? Parece que foi assim, porque isso existiu pra nós, inclusive, tá, gente? Era um padrão nosso. E hoje eu fico pensando, nossa, quantos anos de vida eu perdi? Tanto que eu não parei E de beber, tu parou, eu não parei. Mas cada vez mais, quando eu vou tomar um gole de vinho, a gente abre uma garrafa lá em casa com os amigos e eu tomo nem uma taça. Eu, tipo, não tenho mais vontade, passou, não tem porquê. é a fase, a maturidade, mas é claro que quando a gente vai evoluindo, tem coisas que naturalmente eu acho que pela idade vão sendo trazidas, mas um ponto importante é o deixar trazer, é deixar essa mudança acontecer na tua vida. E é o que tu falou, aqui do lado chato é muito bom. E é claro que cada pessoa tem o seu jeito, assim, ó, pessoal, esse é o nosso podcast, é Vida Sob Controle, da Vanessa e do João. Então o que que a gente vai trazer aqui? O nosso ponto de vista. Que é o correto. Gente, o meu marido, olha, vou falar um negócio pra vocês. Umas brincadeiras à parte, né? Ele tava brincando, tá, pessoal? É, Estava? só piora. Tá, mas falando sério, não significa que seja pra todo mundo e que isso é uma regra, que seja verdade absoluta. Óbvio que não. É a nossa forma de ver, nossa vida, e a gente acredita, a gente vive, pra nós é maravilhoso. Só que também não dá pra negar isso que tu tem falado o tempo todo, que existe um padrão. Mas é isso que eu quero dizer. É só trazer reflexão e questionar vocês. Olhem para as pessoas que têm os comportamentos que vocês têm hoje. Essas pessoas estão onde vocês querem estar ou não. Exato. Ponto. Ah, mas João, eu adoro leite condensado, vou comer leite condensado, virar a caixinha e comer uma por dia todos os dias. Tá, mas isso vai te levar onde tu quer? Não. Exato. Ah, mas é muito chato quem vive sem açúcar. A Vanessa tá faz 2 meses sem açúcar e é muito chato. A Vanessa chegou onde tu quer chegar? Ela tem alguma coisa que tu quer ter? Por que será que ela faz isso? E aí a gente pensa em pessoas de sucesso. Quando a gente fala pessoas de sucesso, aí pode pensar, é que a gente fala muito de empresários porque a gente gosta muito dessa área, né? E Mas é tem, mais fácil de ilustrar. tem muitos, muitos, muitos. A maior parte dos empresários na história é muito parecida nesse sentido, que sempre começa de algum lugar muito baixo, ou de pobreza, ou de uma vida humilde, de uma vida difícil, cresce, acontece e chega lá. Então, a gente tem exemplos, inclusive, dessas pessoas que cresceram na vida, né? Então, mostra que é possível, mostra que eles também viviam a realidade que muita gente hoje vive, mas que eles decidiram mudar. É claro que cada pessoa vai ter a sua história, tudo, mas tem coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer, a gente pode buscar. Então, volta para aquele ponto de novo, pela busca, por aceitar que buscar essa evolução sempre é muito bom, vai te manter em movimento. Saber, isso é um ponto importante. Tu olhar pra trás e tu ver como tu progrediu é muito E bom. não só isso, porque progredir por progredir, evoluir por evoluir, tá, mas onde é que tu quer chegar? É crucial, é essencial que tu saiba quem é a pessoa que tu quer ser. Onde é que tu quer chegar? Porque só falar pra mim, ai, Vanessa, eu quero mudar meus hábitos, quero melhorar e quero começar a treinar. Por quê? Porque tu tá vendo as meninas que tu segue no Instagram fazendo isso? Não. Tu não vai ter constância, tu não vai te manter e tu vai desistir no terceiro dia, porque tu não sabe por que de verdade tu quer fazer aquilo e quais resultados aquilo vai trazer pra tua vida. E o porquê tem que ser forte, a clareza da pessoa que tu quer ser tem que ser algo que te move profundamente, não dá pra ser superficial. Eu adoro ir pra academia, treinar e ficar com o braço definido, é só por isso que eu só uso regata.
entendeu? Para poder mostrar o resultado que eu tenho, mas eu vou para academia porque esse resultado é ótimo? Sim, mas não é por isso que eu vou para academia. Isso é uma consequência que eu adoro, acho incrível. Mas eu vou para academia porque eu tô construindo a pessoa que eu quero ser no futuro, que é o quê? Uma velhinha funcional, uma velhinha fitness. Eu consigo me sentar no vaso e levantar sozinha quando eu for fazer xixi, consigo tomar banho, consigo viver de forma funcional, porque durante minha vida eu construí os músculos que lá na minha velhice serão úteis. E isso me move, eu tenho clareza, eu consigo ver a Vanessa de 70 anos, cabelo todo branco, forte, com o braço definido. Nossa, isso é a coisa mais incrível do mundo. E conseguindo fazer as coisas e não dependendo de pessoas. Mas, Vanessa, tu não tem como saber. Pois é, eu sei que eu não tenho como saber. O que tu Mas pode fazer, tu aquilo, tá fazendo. exato, o que eu posso fazer, a minha parte, que é só o que eu posso controlar, as minhas atitudes, as minhas ações, eu estou fazendo. O resto é Deus que sabe. Eu não sei de nada, mas o que eu posso e o que eu devo fazer, eu tô fazendo. Mas eu agora, tu estava falando disso, eu comecei a voltar no tempo de novo, né? Pro início do podcast e o início 10, 15 anos atrás. E justamente os nossos hábitos eram completamente diferentes, né? Eu lembro direitinho da gente saindo do jogo do Grêmio e aí a gente ia comer um cachorro quente. Nossa, só de pensar nesse cachorro quente já embrulha o estômago. Era uma bomba de maionese pra quem é de Porto Alegre. Não, não vou dizer qual é a marca. Não vou falar. Pura gordura saturada. Enfim, era uma bomba de maionese em cima. E a gente pedia extra maionese ainda, E tá? isso e uma Nossa, Coca-Cola junto. meu Deus. E todo final de jogo a gente fazia isso, né? Aí a gente ia no McDonald's, era um monte de macarrão com queijo, mac and cheese. Quando eu era mais novo, era bolacha recheada. Miojo? E, enfim. Só que eu me olhava no espelho, eu não gostava do que eu via. E ainda assim eu seguia, porque, não, eu sou invencível, vou seguir comendo essas coisas ali. Só que aquilo lá trazia, assim, talvez momentaneamente, sim, que gostoso, nossa, que Uhum. maravilha. E depois, passava em questão de minutos, e eu não era orgulhoso do estilo de vida que eu tinha. Talvez eu até dizia que eu era, porque, homem que não tem barriga não tem história para contar. Mentira, tem sim. Mas eu não, enfim, vivia dessa forma, né? E hoje as coisas mudaram, porque hoje, na verdade, ao renunciar boa parte disso, eu consigo me olhar no espelho, eu consigo ver as coisas que estão acontecendo porque eu optei por mudar algumas coisas. E isso sim me deixa feliz. Isso sim me deixa orgulhoso, me deixa, enfim, me faz querer ir adiante, me faz querer seguir nessa jornada. E antigamente, só uma observação. Antigamente, eu vou dizer aí, sei lá. As redes sociais existem o quê? Uns 15 anos, assim, que começaram a bombar mesmo, Pode dá pra ser. dizer? Tá, então pensa aí, 20, 30 anos, a referência das pessoas era muito o que se via na televisão. E a televisão não incentivava bons hábitos, né? Eu acredito. Na televisão tu não escolhe o que tu assiste, E né? tu não escolhe o que tu assiste também. Então, até naquela época, as pessoas terem maus hábitos era mais aceitável, deixa eu colocar assim, porque não se sabia, não se tinha conhecimento disponível e parâmetros e pessoas em quem se inspirar tanto. Mas hoje, com toda a informação gratuita disponível na palma da tua mão, que em 2 segundos aparece ali no Google, tu tens a informação, tu sabe que comida é melhor que a outra, tu consegue ver os ingredientes, tem aplicativo que dá nota pro produto. Do tipo, isso aqui não é nada saudável, isso aqui é médio saudável, isso aqui é super saudável. Tu tens parâmetros, tens pessoas que são referência, que são inspiração, que podem te dar um direcionamento, que já trilharam o caminho. Tu tem tudo isso. Pessoas que te mostram. Hoje tu tem o resultado também de pessoas que começaram a construir lá atrás esses maus hábitos e que hoje em dia tiveram que mudar, ou hoje em dia estão completamente acabadas, porque não mudaram. Então, assim, às vezes eu penso, não tem desculpa para não fazer hoje, ou para não querer fazer, pelo menos. Para não ter essa vontade de mudar. Porque tá tudo aí, tá disponível, né? Tá tão mais fácil hoje as coisas. Mas eu tenho que aproveitar a vida. A vida é uma só. Bom, cada um aproveita a vida como quiser, realmente, né? Mas eu vejo que justamente porque a vida é uma só, que é nossa obrigação de fazer o melhor com ela. Eu sou um dos que fala, né? Eu sou um dos espermatozoides que ganhou a corrida, né? Então agora eu tenho que aproveitar essa vida que eu ganhei. Fazer valer a pena, né? Fazer valer a pena. Eu vejo muito mais como um dever do que como qualquer outra coisa. Então. E falando de renúncias, isso me lembrou de outra coisa, que é o livro de Provérbios, né? Sei que tu já leu Provérbios 253 vezes já. Mas é algo que, caso tu não conheça a Bíblia, tu não leia a Bíblia, eu recomendo muito ler Provérbios. É uma forma legal de começar, né? Acho que é um dos mais fáceis de entender,
com vários tapas na cara. E é um guia. Boa parte do que a gente fala aqui, eu acho que está lá, inclusive. Quanto mais a gente vai falando, está lá. Está lá também. Está lá também. Porque ajuda muito a tomar decisão, ajuda muito a viver uma vida melhor, a saber os caminhos a trilhar, enfim. E hoje eu noto como são essas escolhas ao longo do tempo que realmente fazem a gente chegar aqui, né? Eu consigo pontuar, eu consigo voltar no tempo e eu, tá, mas olha só, aqui foi isso que eu fiz por causa disso e deu certo. Aqui também. Mas todas elas com o coração no lugar certo, com os objetivos no lugar do jeito certo. E claro, muita coisa aconteceu sem eu jamais pensar e imaginar, né? Não é como se, nossa, tudo foi desenhado, tudo. Eu sabia desde o início que era aqui que eu queria chegar e que era isso que ia acontecer. Não. Conforme a gente foi vivendo, as coisas foram mudando, oportunidades foram surgindo e o caminho foi alterando, né? E eu acho que para mim vale realmente essa era a provocação que eu queria trazer, especialmente de analisar a tua vida hoje, se a tua vida tá do jeito que tu quer, tá te levando para onde tu quer ir. Ah, mas eu não sei para onde eu quero ir. Tudo bem, às vezes para mim não é nem só uma questão de tu ter clareza no sentido de não, eu quero daqui 5 anos tá exatamente nesse ponto. Não precisa, mas tenha pelo menos um norte, um direcionamento, querer para algum lugar. E o outro ponto é que a gente fala muito de hábitos e rotinas, e às vezes as pessoas podem entender como uma questão de fazer uma dieta de 2 meses, de dar um gás por um período, mas não. Eu falo que treino, na verdade, não é uma questão de, vou fazer até atingir tal objetivo, não. Vai ser literalmente diário pro resto da vida. Comer bem é o tempo todo pro resto da vida. E quando eu entendi isso, que não é mais uma questão temporária e depois que vou mudar, vou comer tal coisa, não, é pro resto da vida, fica mais fácil. Porque eu não paro mais muito para pensar sobre, para sofrer sobre isso, é só, ok, é meu novo jeito de ser, é como eu vou ser para sempre. Eu treino todos os dias e vai ser assim para sempre. Eu como direitinho todos os dias e vai ser assim para sempre. E o último ponto ainda, Vanessinha, que eu sei que é um ponto que tu adora, que é falar sobre equilíbrio, né? De que, sim, por um lado eu sou um defensor do equilíbrio, por outro lado, eu tive por muito tempo o equilíbrio, ou essa busca do equilíbrio como uma justificativa para não fazer as coisas. Então, tá tudo bem tu sair do equilíbrio por um período, tá tudo bem tu sair do equilíbrio em algumas áreas, talvez para sempre, e buscar ser obcecado por aquilo, enfim, focar muito naquilo, porque às vezes essa busca do equilíbrio é o que na verdade não te deixa sair do lugar. Te enfraquece, não te deixa dar tudo, né, em 100% de capacidade em alguma coisa, quando tem coisa que a gente precisa dar 100%. Numa fase, um período específico e por vezes não, aquilo ali é um negócio da tua vida e tu vai ter que estar 100% ali e por isso outras coisas vão ficar com um pouco menos de capacidade tua e tá tudo bem. Eu acho que o equilíbrio ele é justo se tu estiver utilizando ele honestamente Uhum, e não como uma justificativa. exato. Que é aquele clássico, mas tem que ter equilíbrio, né? Então tá tudo bem, final de semana eu abrir mão de todas as refeições e comer errado todas as vezes. E tem que ter equilíbrio, né? Então tu já treinou 2 vezes, né? Não precisa treinar a terceira, porque senão vai machucar, né? 2 vezes tá bom. E tem que ter equilíbrio, né? Tu já trabalhou bastante hoje, né? Então final de semana não precisa trabalhar, né? E justamente, como a Vanessinha falou, em todas as áreas, tu pegar a questão dieta, tu tem que comer direito a maior parte do tempo. E final de semana são muitas refeições para tu abrir mão de todas elas. Tu tem que treinar com frequência, então final de semana é só mais um dia. Por que tu não treina no final de semana? E trabalho, cara, talvez não seja para sempre, mas geralmente, na verdade, o pessoal que foi longe na questão profissional trabalha final de semana também. Mas tem que ter equilíbrio com a família. Tem, família é prioridade. Então tu tem que ter tempo pra família. Tu vai ter que talvez abrir mão de outra coisa. Videogame. Vai ser horário com outros amigos. Uma vez eu falei com o meu chefe lá da Holanda, né? Falo dele seguido porque eu admiro muito ele, dono da empresa que eu trabalhava. E eu falei com ele, cara, eu fico chocado porque ele trabalha muito, ele ainda assim pratica esporte, ele se alimenta direito e ele tinha muito tempo em família. Ele tem 4 filhos, ele dava tempo para os filhos. Eu via como ele era um paizão de verdade. E eu disse pra ele, cara, como é que tu faz isso? Porque é um receio que eu tenho só 2 crianças por enquanto e olha só, já não é fácil conseguir lidar com bastante trabalho, isso, dá tempo pro esporte, etc. Ele disse, João, tive que fazer mudanças, né? Então ele criou algumas regras. Ele, no trabalho, ele faz todo o possível para não precisar viajar. Se ele precisa viajar, ele vai tentar ajustar sempre para que a viagem seja o mais curta possível e ele possa voltar o quanto antes para casa.
Se ele viaja, ele tenta pegar um tempo depois para ser ainda mais intenso com a família. Todo o café da manhã dele tem uma regra que o café da manhã é sempre com os filhos. O almoço não, porque ele não consegue voltar para casa a tempo. Então, todo o café da manhã é com a família. Ele fez o quê? Ele disse, João, eu tive que abrir mão de vários amigos meus. Meu círculo de amizade hoje é o quê? O pessoal do futebol que ele joga. Então, ele sempre joga futebol 2 vezes por semana. E ali tem um círculo de amigos dele. E os outros amigos são o quê? O pessoal da empresa. Ele disse, eu tive que abrir mão, porque senão não tinha como ter tempo em família, trabalhar, fazer meu esporte, manter, enfim, as coisas que ele precisava manter. E ainda assim ter círculo de amizades. Ah, João, tu está dizendo para abrir mão dos amigos? Não é abrir mão dos amigos, mas eventualmente tu vai ter que priorizar e vai ter que dar menos tempo para eles. Sim, é isso que eu estou dizendo. Então, ser intencional, conseguir desenhar direitinho o que é importante para ti e colocar isso em prática na tua vida faz toda a diferença. Acho que podemos ir para o último tópico. Bora. Eu coloquei aqui porque, de novo, eu fiquei imaginando o que o pessoal ali do outro lado tá pensando, falando, respondendo a gente. E eu falo, ai, mas a minha vida é muito difícil, gente. A vida de vocês é fácil, a realidade de vocês é fácil. A minha vida aqui, eu pego X horas de ônibus, eu trabalho fora. E a gente não tá dizendo aqui que não existem realidades diferentes e que é super fácil, tranquilo, e que é só tu aplicar e que tá tudo certo. E que se tu não tá fazendo, tu tá errada e tu tá inventando desculpa, tá? A gente sabe que existem, obviamente, outras realidades e são realidades muito difíceis. Mas eu sei que quem vive uma realidade difícil não quer ficar naquela realidade difícil para sempre. E também sei que nem todo mundo vai conseguir sair daquilo ali, que vai ter essa história incrível dos empreendedores que começaram do zero e etc, e chegaram lá. Mas ao mesmo tempo, eu acho importante, primeiro, quando tu vê conteúdos como esse, não necessariamente te revoltar ou te comparar ou ficar chateada, mas tá, deixa eu ver o que eu posso filtrar dali, tirar para minha realidade, saber fazer essa separação. E isso para tudo na vida, esse bom senso, sabe? E adaptar. Tá, eles deram essa dica desse jeito, eu não consigo, mas eu achei legal. Então, quem sabe se eu fizer desse outro jeito, tentar aplicar aqui dentro da minha rotina, dentro da minha realidade, já cabe. Pô, show de bola. Tu tá fazendo o que tu pode. E aí eu entro nisso, de que quando tu tens uma vida assim, que nem tudo é tu que controla, que a tua situação meio que te controla também, vale se perguntar, o que dentro disso aqui eu posso controlar? O que dentro disso daqui eu posso fazer para facilitar a minha vida? Por vezes, tu tens uma família que tá com dificuldade de organizar a rotina, mas porque eles não se dedicaram o suficiente, ou, por alguma razão, a organizar a rotina dos filhos. E aí os filhos dormem mal, não tem horário, e aí fica tudo uma bagunça, aí o pai não tem tempo para fazer o que ele quer fazer, a mãe não tem tempo para treinar, e nananá. De repente, se tu ajustar a rotina desses filhos, vamos ensinar essas crianças a dormir? Vamos organizar isso daqui? Vamos botar horário para as coisas? Porque daí tu vai estar facilitando a tua vida. É uma coisa que está ali no teu controle. E, de novo, é claro que existem situações específicas. E se na tua situação que eu tô falando não cabe, cancela. Eu acostumei a ficar fazendo disclaimers, tá? Mas posso complementar? Claro. Eu acho que 99,9% do que a gente falou serve para todo mundo. Sim. O que acontece é justamente isso, tu adapta a tua realidade. Uhum. Então, o que eu comentei antes sobre a questão da gotinha pingando todos os dias na rocha faz buraco, né? Exato. Tu não pode ouvir isso e esperar que em questão de uma semana a tua realidade mudou. Não. Mas a gente falou sobre o ambiente. Todo mundo pode melhorar o seu ambiente, melhorar, organizar a sua casa, melhorar a sua rotina, melhorar o ambiente que frequenta, mudar a forma como fala, mudar o conteúdo que consome. Todo mundo pode fazer isso. Em proporções diferentes, é claro. Então, algumas pessoas, João, mas eu fico um tempão no transporte público, depois eu fico um tempão no trabalho, meu tempo em casa é mínimo. Ok. Então, agora o que a gente pode fazer? É começar a planejar aos pouquinhos para facilitar essa vida, para mudar essa realidade. E o que tu faz quando tu tá horas dentro do ônibus? Se tu consegue sentar, porque daí vai ter, ai, mas eu não consigo nem sentar no ônibus. Tudo bem, mas tem gente que consegue sentar no ônibus. Então, ao invés de ficar vendo o Instagram, de ficar vendo página de fofoca, de ficar vendo coisa que não vale a pena, tu pode ouvir um podcast como esse, que é Mesmo de incrível. pé no ônibus, colocar o fonezinho de Tu pode ouvido. colocar o fone de ouvido, tu pode ler um livro, tu pode fazer uma atividade, tu pode estudar, tu pode usar aquele tempo de uma maneira útil, já que tu vai ter que ficar horas ali dentro do transporte, enfim, por que não usar aquilo ali de uma maneira melhor? Então, é dentro da tua realidade. Coisas pequenas, o que tu pode fazer para transformar a tua vida, a tua realidade e entender também que tem fase.
Mas esse é o ponto. A gente não falou em nenhuma coisa grande, né? É tudo coisa pequena, não tem uma fórmula mágica. A gente não falou faz É, tal porque, por coisa e deu. exemplo, Não. a música que tu ouve, se tu vê que a música que tu tá ouvindo, a gente tá pegando esse exemplo porque é fácil de ilustrar, tá? Mas enfim, a música que tu ouve, se não tá te agregando, se tu vê que inclusive tá meio que moldando os teus pensamentos, a forma como tu vê o mundo, a forma como tu trata as pessoas, um homem, a música que ele ouviu, a forma que ele começa a tratar e ver as mulheres. Vocês entenderam o que a gente tá querendo dizer aqui, né? Então, poxa, mudar de música todo mundo consegue. Se tu já tá ouvindo a música, ó, tira daquela playlist, coloca outra. Não é difícil. O que tu consome no Instagram? Tu só fica vendo página de fofoca, olhando a vida dos outros, falando mal das pessoas, comentando coisa ruim? Para de fazer isso. Começa a ver coisa que te agrega, que te ensina, que traz algo bom, que não, e não precisa ser ensino o tempo todo. Ai, gente, tem que ficar isso. Não. Poxa, vai ver um negócio que te inspira, que tu vai ver, tu vai acordar, e aí a maioria das pessoas, né, acorda e já abre o Instagram, né? Na média. Então, pô, já que vai ser a primeira coisa que tu vai ver no dia, que seja uma mensagem positiva pro dia. Ai, bom dia, que seja um dia abençoado, que seja um dia iluminado. Ai, Vanessa, que brega. Poxa, mas é muito melhor isso do que tu lá ver uma notícia ruim ou já começar o dia lendo uma fofoca de alguém. Muda, são coisas pequenas que fazem diferença e tu pode achar que não, mas faz na construção de quem tu é e no resultado final, gente, isso faz muita diferença. A minha parte, eu acho que era essa a mensagem de hoje, de botar esse pessoal que tá ouvindo aqui em movimento para começar a mudar e entender que não é algo surreal. Pessoas que hoje são grandes, elas começaram pequeno. Então começa com o que tu tem, aquela frase, né? Faz o que tu tem, o que tu pode, com o que tu tem, até que tu tenha condições de fazer melhor ainda. E é a constância ao longo do tempo. Pode parecer demorado, mas quando acontece a mudança, ela é muito rápida. Então, isso que eu acho que é legal. A mudança, ela acontece muito rápida, mas depois de tempo de constância, tu E pode ela não ver esse só progresso. vai acontecer se tu começar. Ai, mas vai demorar, tudo bem, vai demorar mais ainda se tu nunca começar. Aliás, não nem vai demorar, nunca vai acontecer. A mudança que tu quer ver na tua vida, ela só vai acontecer se tu fizer. Enquanto tu não fizer nada, tu vai continuar como tu tá. Se onde tu tá bom, mesmo que esteja ruim, tá ótimo. É isso aí, bate no peito, assume, vida que segue e vamos embora. Agora, se tu não quer continuar como tá, acho que vale a pena fazer aquela listinha ali que tu passou e começar a mudança, Espetáculo, certo? certo? Então foi isso, gente, pro nosso episódio de hoje. Se vocês estão nos assistindo pelo YouTube, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, com a família, com alguém que tu sabe que tá precisando de um empurrãozinho para começar essa mudança. E tá aqui um grande incentivo, né? É isso aí. E para quem tá nos ouvindo nas plataformas de áudio, curtam também o episódio, compartilhem por lá também. E a gente se vê na próxima segunda-feira ao meio-dia. E é isso. Tchau! Até mais. Tchau, tchau.